Fernando Tavares, integrante daqui da mesa de Investment Solutions do Private da XP. Aqui comigo, Matheus Silva, também integrante da mesa. A ideia aqui é a gente fazer um pouco do que a gente já vem fazendo, né, nas lives anteriores, para quem vem acompanhando a gente, de tentar decifrar aqui, hoje um pouco mais complexo, né, com tudo que está acontecendo no cenário geopolítico com Ucrânia e Rússia, mas tentar desvendar aqui um pouco do cenário macroeconômico, internacional e local. Mas mais do que isso, a gente tentar traduzir, tentar ajudar vocês, os clientes, a entender quais seriam as melhores oportunidades para a gente posicionar o portfólio em função de todos os acontecimentos que a gente tem vivenciado. Então, essa aqui vai ser a ideia da nossa live. E aí, começando aqui, dando início, passando já para o primeiro slide, a gente trouxe aqui um slide que a gente tem costumado trazer, e aqui o ponto que eu queria trazer para a discussão é justamente o seguinte: a gente vinha, né, na parte de cima, nesse gráfico de cima, com vamos dizer, a gente tinha um crescimento ali em 2019, que era, aqui a gente está olhando para os Estados Unidos, né, um crescimento aqui, bem estável, né, quando a gente veio para a pandemia, esse crescimento ele ficou bastante abalado, bastante negativo, com toda a injeção de liquidez que foi colocado nas economias e com os juros baixos, o juros estimulativo, as economias elas tiveram uma retomada bastante forte, e agora a gente entra numa fase do ciclo, numa fase de estabilização. Isso também é verdade quando a gente olha para a inflação. A inflação vinha ali na casa dos 2%, a gente teve uma inflação que ficou bastante baixa no período da pandemia. Da mesma maneira, com o excesso de liquidez no mundo, juros baixos, a inflação começou a aparecer. Isso aqui era muito o pano de fundo dos mercados até as semanas anteriores, né? Assim, o mercado, o que ditava, o que estava dando o tom, o pano de fundo para os mercados era o que o Fed vai fazer, ou qual a velocidade, qual a magnitude da subida dos juros americano para combater essa inflação ou trazer a inflação de volta para a meta. E era um pouco do que a gente vinha se apoiando, como também aqui na XP, como principal tese. Só que agora, isso aqui ficou, acho que tem aqui agora uma interrogação com tudo isso que está acontecendo na Rússia e Ucrânia, porque, como a gente está vendo, essa crise geopolítica, essa escalada de crise de guerra, pressiona o preço das commodities. Aí agora, então, a dúvida, e como, obviamente, o preço de commodities para cima acaba impactando em inflação, agora a gente precisa acompanhar o que virá dos bancos centrais, principalmente do Fed, se mais juros, mais rápido, numa magnitude maior, para poder conter essa inflação. Obviamente, aqui, eu e o Matheus, a gente não é especialista de guerra, a gente sempre fala o seguinte, né, mais do que tentar adivinhar o dia de amanhã, obviamente, a gente está acompanhando juros americanos, inflação, crescimento, China, local, valuation, mas sempre vem um cisne preto de algum lugar, seja uma Covid, seja uma crise financeira, seja uma guerra, que é um evento pouco esperado pelos mercados. E aí que a gente sempre bate na tecla de importante ter um portfólio diversificado, um portfólio bem equilibrado, um portfólio com proteções para poder navegar bem esses períodos mais turbulentos. E aí, Matheus, eu queria, para a gente fazer aquele bate-papo que a gente vem fazendo, trazer a seguinte pergunta aqui para você. Dados esses acontecimentos recentes que a gente viveu aqui hoje, está vendo, está acompanhando com Rússia e Ucrânia, e com relação ao impacto das commodities, como que isso pode impactar aqui? Como que, que você poderia trazer de informação aqui para a gente com relação a essa crise geopolítica, Matheus? Bom, vamos lá, pessoal. Acho que boa tarde para todo mundo. Sou Matheus Silva, um dos outros responsáveis aqui da mesa de Investment Solutions do Private. Obrigado pela provocação, Tavares. Eu acho que, dado todo esse impacto hoje, né, o que a gente pode ter de impacto direto ou indireto que a gente fica analisando aqui, né? Obviamente que a gente vai usar simplesmente as informações que a gente tem no momento e não ficar tentando muito prever o cenário, que é muito disso que o Tavares já falou com vocês, né? A gente, em vez de tentar adivinhar, a gente tenta posicionar o portfólio para se beneficiar, né, claro que diversificadamente, de todos os cenários, né.
o cenário base não mudou, né, apesar desse risco de cauda ter acontecido agora, que não estava no preço de ninguém, e aí, o que pode ter, né, acho que commodities que o Tavares comentou é bem emblemático, né, acho que esse impacto direto, dado que a Rússia é uma das principais produtoras de commodities global, né, acho que o principal impacto direto é tanto em hidrocarbonetos, que aí a gente tem petróleo e gás natural, quanto em grãos, tá? Então, a Rússia hoje, a nível de magnitude, além disso também a gente pega ali, ela é uma das principais produtoras de insumo para fazer fertilizante. Então, se a gente parar para pensar, se a gente ter outro choque de oferta, a Rússia controlando ali um pouco dessa oferta de commodities no mundo, isso vai se traduzir novamente em inflação, né? Num cenário de mundo que todos os bancos centrais estão tentando controlar a inflação, né? Fazendo o dever de casa. E isso acaba sendo um contágio global, né, no comportamento dos bancos centrais, que a gente ainda não sabe, a gente não consegue ter uma leitura do que realmente vai acontecer, mas a gente sabe que em algum momento vai impactar as decisões dos principais bancos centrais, tanto Fed, né, que acho que está aqui nesse slide contando um pouco da história, né, mais do que ficar explicando esse slide do que já foi, né, acho que para frente o que a gente tem que se preocupar agora, né, dada essa inflação, esses juros, né, tanto os Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, né, que é o que está ditando aí reprecificação global de ativos, esses juros, a gente vai ter uma subida de juros mais expressiva do que a gente está imaginando até agora, vai vir mais um aumento de juros, ou esses juros vai ficar num patamar elevado por mais tempo, né, essa é uma das perguntas, e para o Brasil não é muito diferente, né, para o Brasil, na verdade, a gente já teve esse ajuste de juros, né, a gente já está aí com uma projeção de 12,75 para o final desse ano, e a pergunta que fica é o fim do ciclo, né? Acho que talvez até seja o fim do ciclo, mas acho que a pergunta principal será que esses juros não vão ficar por mais tempo num patamar elevado? Então, tudo isso, no fim, vai traduzir em quê? Um crescimento global e doméstico, talvez mais fraco, né? Então, são coisas que a gente está monitorando, mas, de novo, acho que a gente sempre aqui não faz o exercício de tentar adivinhar, né? A gente faz o exercício de tentar posicionar o portfólio, então, acho que essas estruturas que a gente vai trazer para vocês, de acordo com a estratégia que a gente tende a implementar aqui, é mais para a gente tentar defender um pouco desses momentos, né, Tavares? Não, perfeito. E aqui, a impressão até, a gente teve uma live agora, horas antes, e o Fed, a impressão nossa aqui é que o Fed agora ficou um pouco mais complicado esse movimento, né, Matheus? Porque uma coisa é você começar um processo de subida de juros. Obviamente, a inflação apareceu, como a gente mostrou no slide anterior, inflação aí dos Estados Unidos maior dos últimos 40 anos, então estava tudo tranquilo para o Fed começar a fazer esse movimento. E agora, quando a gente adiciona esse ponto de crise geopolítica, ficou aí um pouco mais complicado imaginar que o Fed, daqui a pouco, em março, começa o movimento de subida de juros num mundo ali um pouco mais tensionado, eu diria. Passando aqui para o próximo slide, isso aqui é um pouco do que a gente vem falando, né? Quando eu mencionei ali no começo a retomada econômica, o tamanho do balanço do Fed, a quantidade de liquidez que foi colocada no mundo, esse slide da esquerda ele ilustra muito bem. Então, a gente tem dois componentes, falando de Estados Unidos, que estavam muito no radar, que era subida de juros e a retirada desses estímulos. Como vocês podem ver no gráfico da direita, que são aqueles famosos dot plots, a cabeça do Fed, dos dirigentes do Fed nos Estados Unidos, a gente pode ver que ao passar dos anos, a cabeça do Fed ela vai muito numa direção de terminar ali a Treasury por volta dos 3%. Tá? Então, esse realmente é um movimento de reprecificação de um ativo que é quase que um ativo referência para todas as outras classes de ativos do mundo, né? A taxa livre de risco dos Estados Unidos, quando você desconta, traz a valor presente, um valor de uma empresa de crescimento, qualquer que seja, essa taxa ela é usada como nesse cálculo, e quando você tem uma mudança dessa taxa, de 0 para 3, obviamente, tudo acaba sendo impactado. Então, a gente vive aqui num mundo onde realmente a gente tem a volta para a normalidade das principais classes de ativo, e principalmente o Treasury, tá?
Esse slide é bem legal, e aqui a gente pode colocar do lado da balança negativa aqui, toda a crise geopolítica. Né? Então, quando o S&P subiu 25% no ano passado, e quando a gente tentar quantificar aqui o que teria de surpresa positiva e de pontos negativos, claramente a balança aqui do lado negativo, ela ganhou um pouco mais de peso. Né? Do lado positivo, você tem, de fato, empresas podendo surpreender com a divulgação dos seus resultados de earnings, e aqui, do lado negativo, é a inflação, que agora ainda mais pressionada por conta de todo a pressão do lado das commodities. Você tem um risco de as empresas, obviamente, virem com um guidance de crescimento um pouco pior por conta de inflação e por conta de tudo que a gente está vivendo no mundo. E, obviamente, como a gente falou ali no início, o FONC, o Fed, tem vindo com um discurso que pode ser ali, se a inflação ela ficar mais pressionada, o Fed pode ter que ser mais duro nesse processo de subida de juros, ou até mais rápido do que o mercado precifica. Então, é um ponto aí de bastante atenção. Esse gráfico aqui também, olha que aqui a gente tentou ilustrar o seguinte, alguns momentos de subida de juros, né, ao longo do tempo, desde 1981, como que foi o comportamento da Bolsa. Então, claramente a gente vê que em períodos de ciclos de alta do Fed, a Bolsa ela tem um comportamento negativo. A mais recente aqui do Powell, sempre caiu 5, agora mais recente aqui nos últimos anos, mas vocês podem ver aqui na parte marrom, a queda do S&P em momentos de subida de juros, que é justamente o momento que a gente entra agora aí à frente. Aqui só ilustrando um pouco de aonde que a Treasury de 10 anos ela se encontra, desde 1990, então claramente num estágio, num nível muito acomodatício, né, muito baixo, juros nominal por volta de 2 a de 10 anos, e aí quando você coloca a inflação, esse juros real ele é negativo, e aqui pensando na Treasury desde 2020, num período um pouco mais curto, então que a gente voltou aqui para a volta desses dois, então tem alguma coisa para essa Treasury andar aqui para cima ainda, com o movimento do Banco Central. E aí o que a gente trouxe? Então, assim, como o Matheus disse, o Matheus trouxe um ponto legal. O cenário base, na nossa visão, com um pouco mais de volatilidade, ele se mantém o mesmo. A gente tem que tomar cuidado e ter bastante atenção em quais ativos a gente vai alocar o nosso dinheiro, porque por conta desse cenário mais volátil, um cenário com um risco maior, você ter ativos que não sejam direcional em uma classe de ativo e que se beneficiem, de repente, numa queda, podem fazer aí toda a diferença. E essa oportunidade que a gente trouxe aqui, um fundo internacional, é muito nessa direção. Por quê? Porque o fundo, o Sistemática Blue Trend, e aí a gente tem uma versão com dólar e $100. Aqui a gente pensou até num primeiro momento na versão $100, tá? E eu traria a seguinte palavra para resumir a estratégia desse fundo. É um fundo de segmento de tendências, o Trend Following. O que ele faz? Ele tem um robozinho operando, tá? É muito parecido aqui com o Fundo Brasil, o Cadima, com o Giant Zaratustra, que são fundos que têm ali algoritmos operando e que são fundos descorrelacionados das outras classes de ativo. Tá? O fundo possui uma volatilidade alvo de 13,5, mas essa tabela de baixo, ela ilustra, quando a gente compara aqui, né, event-driven, macro, sistemático, renda variável corp, algumas classes de ativo, a gente consegue notar que a correlação de um fundo sistemático, ela é negativa com todas as classes de ativo. Então, isso acaba fazendo uma diferença muito grande na construção do portfólio. Tá? 85% do risco desse fundo são em estratégias de trend following, mas eles acabam fazendo aí, nesse outro pedaço, alguns trades de carry e valor relativo. O próximo slide aqui também é bem interessante e mostra o comportamento do fundo, do Blue Trend, com o MSCI World, em 10 piores meses desde o início do fundo, que foi em 2008. Então, a barrinha verde, vocês podem ver que em 2008, quando o MSCI caiu 16%,
o fundo conseguiu performar positivo. E é exatamente isso aqui que a gente está tentando trazer. Independente do cenário, se é um cenário negativo, se é um cenário positivo, um fundo que consiga navegar muito bem, porque é um fundo de muitos trades curtos, com stops de ganhos ou de perdas muito curtos, e que tentam capturar a tendência para o bem ou para o mal. E aí, então, justamente uma estratégia aqui na nossa visão, para um ano de muita volatilidade, por conta da subida da Treasury, por conta agora do evento mais recente de geopolítico, falando de Brasil, por conta das eleições que a gente tem aí há poucos meses à frente. Esse fundo ele vai muito bem nesse cenário. E como eu disse, tem a versão com dólar e sem dólar. Eu acho que daí é uma questão de entender o portfólio do cliente, se já tem exposição a dólar, se não tem exposição a dólar, para poder aqui fazer a escolha correta. Na nossa cabeça, né, acho que falando um pouco de dólar, subida de treasury mais alta, eleição à frente, crise geopolítica, que o mundo inteiro acaba correndo ali para o Porto Seguro, para a treasury, é pró-dólar. E como a gente viu um fluxo grande de estrangeiro vindo para o Brasil, que ajudou um pouco desse movimento recente do dólar chegando ali quase abaixo de 5, a gente tem visto realmente como um ponto ali não de entrada, mas de mais uma entrada, né? Aproveitar esse nível de câmbio para dar uma incrementada ali na proteção cambial, porque realmente a gente vai ter aí um ano bastante complexo à frente. Tá? Então a gente olhou para esse nível de 5 como uma oportunidade de compra, e aí o investidor que decide, que achar que a estratégia do Blue Trend faz sentido, pode combinar o Blue Trend juntamente com o dólar. E quer falar alguma coisa aqui? Só também uma outra... Não, acho que esse slide é até complementando, né, Tavares, que teve uma pergunta aqui, como que ele se comportou justamente no Covid, né, então se a gente pegar ali a linha verde, né, que é acho que o principal benchmark que ele segue ali, realmente teve essa queda, a gente viu isso globalmente, enquanto isso o fundo ali em azul, né, se manteve relativamente estável, tentando cumprir ali o target de vol, né, então acho que para compor o portfólio se torna uma alternativa interessante, tá? Porque aqui você tem ali o algoritmo, né? Você tem ali a estratégia sistemática e muitas vezes muitas vezes não, né? Acho que na maioria das vezes ele vai ser muito mais rápido do que um ser humano ali para estopar ou para zerar alguma posição em tempo hábil, né? Então, acho que essa é uma das vantagens dele aí para construir aí uma pequena parcela do portfólio, assim como o Tavares falou, acho que o fato de descorrelacionar, eu acho que é muito importante, né? Que é uma coisa que a gente sempre tenta colocar nas carteiras, né? Tentar quebrar essa correlação. Até a gente vai apresentar um produto aqui em Brasil no final, né? Uma estratégia interessante que também descorrelaciona aí com o cenário atual e vai ser bem interessante. Mas só queria fazer essa observação aqui, tá? Não, perfeito. É isso. É ter um fundo no portfólio que navega bem independente do cenário. Essa é a cabeça aqui. Como o cenário é complexo, muita dúvida à frente, interrogação aqui não falta, ter um fundo como esse vai fazer aí realmente uma diferença. É um fundo líquido. Se de repente a coisa toma uma direção mais clara, resgata o fundo, em poucos dias o dinheiro está na conta e a gente consegue tomar ali uma estratégia mais direcional. Para o momento, a gente acha que isso aqui faz muito sentido. Passando aqui para o próximo slide, também uma outra estratégia que a gente acha que entende fazer muito sentido para esse cenário é uma estrutura de bolsa americana com uma taxa fixa, tá? E a gente tem recomendado trocas de, por exemplo, você que tem um trem de bolsa americana que vai sofrer se o S&P realizar e que vai surfar alta, trocar por uma estrutura dessa. Por quê? Qual que é o racional aqui? O racional aqui é que, mais do que capital protegido, você tem um colchão de 35%, que a gente consegue ilustrar aqui na tabelinha ao lado, tá? Então, a gente acredita no conceito de se manter investido, a gente não tem recomendado os nossos investidores a zerar a alocação global ou zerar a alocação internacional, mas sim se manter investido de uma forma inteligente. E aqui, quando você traz essa taxa fixa, acaba fazendo uma diferença, né? Estou falando de 35%, que é equivalente a um 6,22 ao ano, muito próximo, assim, abaixo do CDI, obviamente, mas você consegue, de certa maneira, aí, minimizar o custo de oportunidade. Se o S&P tem uma realização e o S&P cai aí 50% nesse período, eu estou falando num período de 5 anos,
você ainda assim tem 35% de ganho. Com a vantagem de que se nos próximos 5 anos o S&P der 120%, você está exposto nele. Então, aqui fico exposto no S&P, desde que ele tenha uma performance maior do que 35% no período, caso contrário, eu tenho 35% garantido. Então, quando a gente vê alguns fundos que são, o fundo passivo, não tem dúvida, o fundo ativo, um Wellington, um Global Brands, que são fundos líquidos e que tentam agregar ali um alfa pequeno em relação ao S&P, isso aqui também acaba sendo um ativo que vai bem pensar na troca. Então, eu não fico de peito aberto, não fico sofrendo se o S&P cai, e se o S&P tiver uma valorização positiva, eu estou lá posicionado nele. Então, essa é a cabeça nessa oportunidade. Se manter posicionado, mas de forma inteligente, e se tudo der errado, levar esse 35% para casa. E a gente, na verdade, acabou adicionando esse aqui agora mais recente, né, um collar de ouro, e até foi uma operação que surgiu hoje no cotizador, a gente conseguiu aqui, junto com a nossa tesouraria, colocar essa estrutura de pé, mais uma história que vai muito em linha com o cenário, né? Que assim, não vamos tentar adivinhar o que vai acontecer amanhã, se a guerra fica mais dura, se a coisa ganha uma proporção maior. Vamos ter aqui no nosso portfólio uma história que vai ter um capital protegido, mas se realmente a coisa aí toma um rumo um pouco pior, a gente vai ter um ativo que nos proteja, seja uma bolsa americana com proteção, seja aqui um collar de ouro. Matheus, conta um pouco para a gente aqui da história do collar. Vamos lá. Acho que, como você mesmo falou, né, acabou surgindo hoje e acho que até contextualizar, né, trazer em números para vocês, né, a Rússia, para a gente ter ideia, ela produz em torno de 9% do ouro globalmente, né, e geralmente nesses momentos de estresse, a gente vê que o ouro acaba performando, o que a gente pôde ver aí nos últimos dias e eu acho que hoje principalmente aí no preço do ouro, pelo menos até enquanto a gente estava na mesa. Então, é uma estratégia que, na verdade, para a gente não entrar também de peito aberto ali no ouro, né, sem um hedge, digamos, a gente vem com essa estrutura junto. E como que ela funciona, né? Ela basicamente cria um canal para a gente que, no fim, a nossa meta é proteger da queda, tá? Basicamente, no nível de entrada, você está redeado e você pode surfar uma alta ali até basicamente 32%. Tá? A gente também não acredita, né? Uma alta de 32% é uma alta muito relevante no ouro, né? Não dá para descartar que vai acontecer, porque a gente nunca sabe o que vem pela frente. Mas dado o histórico e o que a gente analisou, historicamente, né, para ouro, que é um ativo de baixa volatilidade, né? Geralmente é um ativo de segurança, ele acaba não tendo uma volatilidade tão alta, tá? E como que funciona essa estrutura? Para ela ficar Ô, mais... Matheus, desculpa te interromper, mas só um número que acho que é legal de compartilhar, que eu Claro. acabei trazendo aqui, que a gente acabou trazendo aqui, que é um exemplo, né? 2020, o ano da pandemia, o ouro apreciou 20%. Num ano difícil, você teve, que é exatamente esse seu ponto, 32% nos parece estar dentro de uma apreciação razoável para um ano aí, para um período difícil. Exatamente, que na verdade esse cap na alta, né, de 32%, se ele for atingido, você acaba ganhando 12%, que nada mais é que o seu custo de oportunidade aí para um ano do que a gente tem no CDI hoje, né? Até para você como investidor não ter aquela sensação de que você não ganhou nada. Não, você ganhou. E esse ouro performando aí 20, 25, até 30, até 32% você vai levar essa alta no ano. Então, é uma forma da gente usar um ativo para fazer como se fosse um hedge de uma forma protegido nele mesmo, porque se ele cair qualquer percentual abaixo do nível de entrada, você está protegido, né? Então, acho que isso é uma estratégia interessante e diferente também para colocar na carteira, até para você ter ali um percentual em um ativo que geralmente o mercado como um todo usa como um ativo um safe haven, que a gente chama, né? Um ativo de segurança aí para você ter no portfólio. Então, a gente achou bem interessante e a precificação dessa estratégia em si ficou muito boa, né? A gente acaba usando alguns derivativos para proteger você de uma possível queda, e no fim isso aqui te entrega uma precificação bem interessante para você não ter que simplesmente comprar o ouro e ficar ali também suscetível a uma queda dele, que é o que a gente não gostaria. Então, aqui acho que encaixa bem nesse momento de mercado e também na carteira, né? Então, acho que se torna bem interessante. Nesse momento isso que você falou bem, Matheus, um porto seguro, né?
E nesse momento realmente de crise, o ouro ele já deu uma esticadinha aí nesses últimos dias. É uma estrutura que a gente implementa via o ETF Gold 11, tá? Então, dá para comprar o Gold 11, Tavares? Dá para comprar o Gold 11, mas se o ouro, a coisa volta para os trilhos, a guerra dá uma amenizada, o ouro cai, você sofre. Aqui não. Dá para comprar um trem de ouro? Pô, tem um trem de ouro na plataforma, dá para comprar. Mas aqui é a história da forma inteligente. Se der errado, a gente não perder dinheiro. Então, tudo que a gente tenta trazer aqui sempre tem um pouco dessa relação de risco-retorno que acaba sendo muito atrativo no final do dia. Exatamente. Acho que essa busca por assimetria interessante, né, inteligente para colocar na carteira é um pouco do que a gente tenta aqui traduzir do cenário do dia a dia para fazer essa gestão do portfólio. Perfeito. E aí, então, assim, falando de internacional, a gente trouxe essas 3 oportunidades. O Sistemática Blue Trend, que é um fundo de algoritmo que tenta capturar tendências, independente de qual é o lado. A Bolsa Americana com um buffer, um colchão de 35% e uma proteção em ouro que, além de ser a proteção, como o Matheus falou, ela também aí tem uma autoproteção, porque o cliente aqui não perde dinheiro, na Bolsa Americana não perde dinheiro, pior cenário você leva 35% para casa, e um fundo ali que realmente mostra uma estabilidade bastante forte. Passando aqui para o Brasil, o Brasil não tem como não dizer, a gente acaba inserido nesse mundo, né? Então não tem como a gente achar, que o Brasil vai descolar e ter uma performance positiva ou um ano fácil se o mundo estiver indo mal lá fora. O contrário até é verdadeiro, o mundo às vezes vai bem, a gente aqui nem tanto, né? O exemplo do ano passado, a gente tem eleição à frente, então só esse fator isolado e Treasury subindo, a gente já imaginava que a gente teria pela frente um ano bastante difícil, e aqui, acho que mais do mesmo, né? A gente não sabe qual que vai ser a saída da eleição, se é Lula, se é Bolsonaro, se é Moro, a ideia aqui é tentar ter no portfólio ativos que aproveitem uma inflação mais alta, ativos que, de repente, saiam dessa volatilidade, ou de um cenário mais difícil, com um produto mais estruturado que acaba sendo mais estável, da mesma forma que a gente trouxe o Sistemática Blue Trend. Aqui, você quer falar um pouco desse slide aqui, Matheus? Não estou conseguindo... O que aconteceu? Não, deixa comigo, estou enxergando bem aqui. Não, aqui na verdade, né, acho que foi uma pesquisa rodada e uma sondagem, principalmente com investidores institucionais, né, eu acho importante enfatizar que essa não é a nossa opinião, não é a opinião da mesa, não é a opinião da XP, tá? Isso aqui foi uma pesquisa de cenários, né, que vão refletir a expectativa média de investidores institucionais que foi feita no mercado, tá? Então aqui, basicamente, né, se a gente pensar aí nos candidatos que geralmente estão mais em voga, né, tanto Lula quanto o Bolsonaro, a gente tem ali uma bolsa média ali em torno dos 118 mil pontos, né, de novo, não é a nossa expectativa, é dessa pesquisa, e um dólar ali em torno de 5,60, tá? Então, o mercado aqui local, né, no doméstico, está convergindo, né, principalmente os investidores institucionais, estão convergindo para um cenário em que a gente tem aí um cenário positivo, né? A gente está falando aí, ainda tem um pequeno upside de bolsa, e a gente tem ali um câmbio que hoje talvez estaria fora do lugar, né? Que essa pesquisa foi feita há um tempo, né? O câmbio estava em outro patamar, hoje a gente está ali orbitando 5,10. Então, é mais para mostrar ali como que o mercado enxerga os candidatos, né? Se a gente for ali para um Ciro, o mercado precificando $1,06 e uma queda de bolsa expressiva. O Dória, por outro lado, ali o mercado precificando uma bolsa 135 mil pontos com um dólar abaixo de 5. A verdade é que não dá para saber, isso aqui é mais uma pesquisa que a XP fez com o mercado para a gente analisar como é que está a cabeça dos gestores, principalmente, né? Então, acho que é interessante acompanhar, até para a gente ver como se posicionar em questões de fluxo, né? Que é uma coisa que a gente tenta monitorar aqui, e a gente achou que seria interessante a título de curiosidade, tá? Acho que até pegando um pouco o gancho, né? Esse slide aqui já é conhecido de vocês, né? A gente trouxe na última reunião, mas basicamente aqui é para a gente ver como é que está esse leque de projeções, né? A gente pega ali a inflação, PIB, Selic, tudo, acho que tudo isso
tem ali um range, mas no fim vai depender realmente aí de reformas, de planos de governos e de como que vai ser. No fim, acho que é mais uma coisa corroborando que não dá para adivinhar, né? Acho que vai muito em linha com o que a gente tenta aqui fazer todo dia. O que dá para fazer é a gente tentar se posicionar. Indo para a Selic ali, parando para pensar, parece que o cenário de fim de ciclo de juros está dado, né? Ou parecia até antes de eclodir uma guerra nessa madrugada. Então, acho que a gente continua monitorando aqui para tentar escolher os melhores ativos. O fato é, que se a gente daqui a pouco vai até apresentar, né? O fato é que para montar um portfólio hoje, ou mesmo para reciclar o portfólio e comprar ativos interessantes com bons preços, a gente, no doméstico aqui, está tendo essa oportunidade, né? Então, acho que é mais do que tentar adivinhar, é aquela mesma história, a gente tentar ali escolher bons temas, bons nomes e diversificar essa carteira, Tavares. Bacana. Aqui só acontecimentos que impactaram a nossa bolsa, então, aqui são aqueles eventos que a gente nunca espera, né? Então, não dá para ficar de peito aberto. Acho que essa é a mensagem aqui desse slide. E que estratégia que a gente olha e entende que faz muito sentido nesse cenário de Brasil? Eu vi que teve uma pergunta aqui do William com relação ao cenário externo, deve impactar os fundos pós e de crédito privados no Brasil. Então, aqui o ponto é, se você tem um estresse maior de mundo, sim, você pode ter aí um impacto de o dinheiro correndo para o porto seguro, bonds high yields, os ativos com um pouco menos qualidade sofrem mais, não tenho muita dúvida disso não, até a própria curva de juros, né? Os ativos de crédito, eles acabam sendo muito atrelados à curva de juros. Se você tem um estresse de mercado onde o DI ou a própria NTNB, elas estressam e vão ali para 12, 13, 14, o ativo de crédito, ele vai na mesma direção, né? O spread que se cobre em relação a esse título soberano, ele aumenta, tá? Obviamente, tem muito ativo que acaba sendo marcado na curva, o investidor acaba vendo menos desse impacto, então precisa entender exatamente aonde e de que fundo que a gente está falando, tá? Mas sim, existem excelentes gestores de crédito. O que a gente trouxe aqui é um exemplo basicamente disso, né? O XP Special Opportunities. Ele é um fundo de renda fixa, mas com o benefício de ter o upside do equities. Por quê? Porque no final das contas, ele, diferente de um fundo de crédito, um Capitânia Radar, um JGP, que vai investir ali numa debenture, numa LF, num ativo de crédito qualquer, e somente isso, esse aqui, ele vai investir em ativos de crédito, mas com alguns mecanismos de conversibilidade, tá? E é justamente esse ponto que eu digo que é um fundo de que ele navega o melhor da renda fixa, porque ele traz toda essa estabilidade da renda fixa, mas com o upside do equity, se por um acaso algumas das teses funcionarem e de fato ali tiver essa conversão para o equity no final do dia. Um exemplo que a gente trouxe aqui foi o exemplo da 3R. A XP é uma casa renomada, é a maior asset hoje fazendo gestão desse tipo de produto de special situations, tá? A gente já tem uma versão parecida com esse fundo, que é o Special Situations, que com o deal de 3R, em menos de 3 anos, conseguiu multiplicar o capital do investidor em 6 vezes, tá? Aqui, esse fundo, ele traz até um pouco mais de flexibilidade em relação ao Special Situations, e é um fundo gerido por uma casa aqui, um produto da casa, um produto nosso, gerido por um time aí bastante competente. Aqui, esse gráfico, ele ilustra um pouco do que a gente falou, né? Então, o fundo, a maior parte do fundo, ele vai ter esse comportamento aqui, ó. Vamos tentar buscar 20% ao ano, com instrumentos de renda fixa, receitas recorrentes, estabilidade, pouca volatilidade. No entanto, com instrumentos de renda variável. E aí é onde vem essa performance a mais aqui, buscando os 25% ao ano, em função dessa conversibilidade aqui dos ativos que compõem o fundo em equities. Quer falar alguma coisa aqui, Matheus? Quero, não, na verdade eu quero até voltar a enfatizar aquele ponto que a gente estava falando
descorrelacionar a carteira, né, eu acho que esse é um fundo que vai operar aí na ponta contrária, né, geralmente quando o mercado está com uma dificuldade maior, o custo do crédito está mais caro, é justamente onde ele vai conseguir originar melhores operações para colocar dentro do fundo, né? Então, vai aí desde um crédito mezanino, né, que é o que o Tavares ali enfatizou bem, que tem o equity kicker, né, que é essa possibilidade de conversibilidade em ação, né? Acho que um caso emblemático que o outro fundo do mesmo gestor já teve foi a 3R Petróleo. Acho que estão tendo diversas lives desse gestor para explicar um pouco mais ao mercado, e também a gente aqui na mesa fica à disposição para conversar com vocês sobre esse fundo em mais detalhes, porque aqui a gente não teria o tempo hábil, mas o que eu queria trazer de informação relevante esse fundo ele é contracíclico, né? E é justamente por isso que a gente gosta de ter alguma coisa desse tipo nas carteiras. Se a gente parar para pensar, né, ao longo do tempo, a gente sempre vai construindo as carteiras para um cenário sempre positivo. Então, a gente sempre está esperando o crescimento global, a gente sempre está esperando que a bolsa vai performar bem, que os juros vão fechar, e por aí vai. Nesse caso aqui, não. Né? Esse caso, a gente consegue fazer um percentual pequeno aí do portfólio para se posicionar num fundo que, quando o cenário macro está mais complicado, é justamente o cenário melhor para esse tipo de gestor, né? E aqui a gente está falando do Felipe Matos, ele já tem uma experiência prévia, já tem um track record comprovado, né? Se a gente pegar o último fundo dele de Special Situations, desde o início está rodando a 53%, tá? Isso dá aí um retorno anualizado de 19% ao ano. Então, a gente queria trazer isso, né? Ele tem uma equipe de advogados, ele também operou ativos judiciais, né, que são precatórios, litigation. Então, acho que é um gestor que já tem um track record comprovado no mercado, e essa parte de ser contracíclico, eu acho que é a maior vantagem para a gente ter uma parte pequena ali do portfólio, tá? Que a gente está entrando principalmente aqui no cenário doméstico, a gente está com esses juros num patamar alto. A gente não sabe se vai continuar com esse custo de capital tão alto por quanto tempo, né? E dada a agilidade que esse gestor tem de ir lá, por exemplo, comprar uma fintech, dar um crédito para uma fintech com a opcionalidade de ter a ação dela se ela for listada um dia, né? Um exemplo. Então, isso tudo aqui é para falar o quê? Que é um cenário de muito boa oportunidade para alocar capital desse tipo de gestor. Então, ele vai ter aí basicamente 2 anos para poder alocar capital. Então, acho que nesses próximos 2 anos que a gente está aí, principalmente esse enfrentando volatilidade eleitoral, agora eclodiu uma guerra lá fora, a gente tem um cenário macro incerto, é onde esse gestor vai conseguir melhores oportunidades aí para colocar dentro do fundo, e geralmente com taxas atrativas, né? Assim como o Tavares falou, ele sempre tenta buscar ali a renda fixa na hora dele estruturar isso, de 20% ao ano, né? Acho que esse slide resume bem. Tendo o evento de liquidez, ele tem esse upside também, né? Então, dado esse retorno combinado, o fundo vai buscar aí um target de 25 a 30% ao ano, que é uma rentabilidade relevante, né? Tem risco? Óbvio que tem risco, mas esse gestor com expertise dele, né, acho que equipe de advogados, ele tem ali na mão dele uma equipe bem capacitada para poder, né, gerenciar todos esses tipos de intempéries aí que pode acontecer à frente, e que é justamente o que ele é bom em fazer, né? Então, isso vai voltar em retorno para o investimento, né, para o investidor, que são vocês, no caso. Então, acho que é interessante ter na carteira, tem um ticket baixo, né, para alocar, né, tem duas classes de cotas, né, a partir de 2 milhões a gente consegue entrar numa classe de chamada de capital, você não precisa despender tudo no D0, e para quem não quer colocar 2 milhões, a gente consegue entrar a partir de 25 mil. Então, isso aí cabe perfeitamente em várias carteiras, né? Encaixa para vários clientes. E acho que é interessante ter, até porque é difícil ter acesso a esse tipo de estratégia. E aí vocês vão me perguntar, Matheus, mas 25 a 30% ao ano, né? O gestor ele vai ter esse tempo aí para poder originar tudo? Claro, por quê? Porque a gente vai abrir mão da rentabilidade, tá? Então, até para ele ter um melhor controle dessas operações e conseguir performar nessas operações da maneira que ele imagina, a gente está falando de um fundo fechado com prazo de 6 anos, né, com uma duration até menor que isso, né, eu não gosto de passar
que o gestor vai desinvestir antes ou não, então eu prefiro trabalhar com esses 6 anos aí de regulamento, mas pode ser que a partir do momento que ele consiga desinvestimentos, ele devolva até o dinheiro rentabilizado um pouco antes, aos poucos, né? Então, acho que só queria dar uma enfatizada, porque é uma estratégia, um fundo bem interessante aí para a gente alocar no portfólio. Pô, demais, Matheus. Aqui, na verdade, eu queria reforçar o ponto do contracíclico, e mais do que isso, né, a gente veio de uma pandemia, onde diversas empresas passando por dificuldade, precisando de um crédito com agilidade. A gente sabe que empresas menores ou de middle markets, elas acabam tendo um pouco mais de dificuldade de poder tomar esse dinheiro com os grandes bancos, e quando você tem um fundo que consegue com muita agilidade atender esse nicho de empresas que chegaram combalida depois de uma pandemia, você tem aí realmente um cenário muito frutífero para um fundo desse poder trabalhar. Além de ser contracíclico, você vendo um cenário que o que não falta é oportunidade de investimento, porque as empresas, de fato, as que chegaram até aqui, muitas delas precisando ali de uma injeção de capital com eficiência e com agilidade para poder enfrentar os próximos anos. Então, esse fundo aqui acaba indo muito bem. Bem colocado aqui as duas classes, Mateus, 25 e 2 milhões, 2 milhões com chamada. Acho que cabe bem aqui, dá para olhar para essa oportunidade com bastante carinho, porque é bastante acessível. E aqui em cima a gente trouxe uma tabelinha que compara os principais pontos com a família de crédito da XP. Então, para vocês verem que não é o primeiro fundo, tem o XP Crédito Middle, o XPCE 360, o Litigation, o Special Situations, todos fundos que a gente considera da mesma família. Agora um fundo Special Opportunities, com bastante flexibilidade, mas que está debaixo de um guarda-chuva de um time que já vem fazendo esse tipo de gestão. E por último, aqui, proteção contra inflação no local, tá? Tudo que a gente falou, se a crise ganha tamanho, se as commodities disparam, isso vai acabar impactando a inflação, por mais que os bancos centrais eles venham forte com a subida de juros para poder combater. A gente está vendo aqui o nosso IPCA no passado na casa dos 10, e o último número que veio de IPCA também bastante pressionado. Aumento de petróleo, aumento de energia, vai respingar no nosso IPCA. A gente costuma aqui na mesa brincar e dizer o seguinte: a inflação ela sempre surpreende para cima. Eu lembro muito bem no ano passado, o mercado começou ali com uma expectativa de IPCA por volta dos 3, 4% para o ano e terminou depois de 35 revisões ali na casa dos 10. Esse ano a gente está aí numa trajetória parecida, espera-se ali alguma coisa por volta de 5, mas com tudo isso que a gente tem vivenciado, o risco dessa inflação surpreender para cima não é desprezível. E aqui a gente trouxe uma oportunidade, né, Matheus, que você junta uma taxa fixa muito interessante e a proteção de inflação. E o Matheus vai poder trazer também aqui um pouco mais de informação a respeito da FS Bioenergia. Claro, acho que mais do que a empresa também enfatizar, né? Acho que o último dado de inflação também surpreendeu para cima, né? O mercado inteiro estava esperando aí um número, veio acima, e a gente culminou aí em 12 meses numa inflação acumulada de 10,76, né? Ainda nos 2 dígitos. Então a gente está vendo que a pressão inflacionária ainda existe. Então a gente ainda gosta, né? A gente ainda acha que faz sentido comprar papéis com taxa de juro real alta, né? Se a gente falar desse aqui, a gente ainda está falando aí de uma taxa perto de 7 e pouco, então a gente não sabe qual o nível de emissão, mas deve orbitar ali em torno de 7. Então a gente ainda acha que faz sentido tá adicionando no portfólio papéis com essa taxa de juro real tão alta, né? São justamente nesses momentos mais difíceis de mercado que a gente encontra as melhores oportunidades. Vindo um pouquinho aqui para a empresa, até para não ficar redundante, vou tentar passar de forma rápida, mas a FS Bioenergia nada mais é que uma produtora de etanol através do milho, tá? Acho que é a primeira do Brasil, né? A primeira indústria que veio para cá. Ela
ela veio dos Estados Unidos, né? A turma já tinha, que faz a gestão dessa empresa, já tinha longa data aí de experiência em Iowa, trouxeram a tecnologia para o Brasil, a empresa passou por um processo de desalavancagem, porque ela estava terminando o ciclo de CAPEX, né, que nada mais é que a construção dessas usinas no Brasil, e hoje ela é a quarta maior produtora de etanol do Brasil, tá? E acho que é legal falar que a alavancagem operacional dessa empresa em relação ao produtor de etanol de cana-de-açúcar, né, que é o que a gente geralmente conhece mais, dado que o Brasil é famoso por isso, a alavancagem operacional dela é maior, tá? Ela produz mais álcool com menos hectare plantado de milho em relação à cana-de-açúcar. Então, acho que isso torna aí a empresa bem posicionada e bem interessante, né? Se a gente olhar os números, ela vem com números crescentes, né? Entregando ali uma produtividade boa, e acho que, além disso, a gente ainda tem um cenário bom para etanol, tá? Além de tudo isso, acho que é importante falar, né? Ela também tem ali uma linha de receita que ela vende esse dejeto, esse farelo de milho, né? O excedente do que ela não usou para fazer o etanol, para farelo animal, né, para nutrição animal, e quem compra são as grandes produtoras de proteína no Brasil, né? Então acho que é uma empresa bem posicionada, tem uma margem EBITDA relevante, né, uma margem líquida ali, se a gente parar para pensar, de 19%, né, uma margem líquida boa, ela gera caixa, é uma empresa aí relativamente estável, que a gente gosta e tem conforto aí de indicar, e que a gente tem feito aqui para todos os nossos clientes. Se a gente passar para o próximo slide, só para a título de curiosidade ali, para eu também não me alongar, aqui está falando um pouquinho da estratégia de compra de milho dela, tá? Na verdade, é só para falar, né? Porque vocês podem até me perguntar, pô, Matheus, você falou que o preço de milho vai subir, né? Dado que acabou de acontecer tudo isso no cenário internacional, fertilizante, etc. Mas aqui a gente vê que as compras delas se iniciam sempre 24 meses antes. Então, ela sempre tenta comprar um volume interessante antes de produzir, para ela estar aí basicamente redeada ali em um percentual relevante da produção do que ela precisa, né? E assim como eu falei, ela se divide ali tanto em milho quanto biomassa, e ela acaba ali, né, sendo responsável, se a gente pegar esses destaques operacionais, 76% etanol, 19% nutrição animal. Então, se torna uma empresa interessante, e acho que vem também para diversificar dentro da carteira, né? Porque geralmente a gente acaba colocando muito papel de produtora de etanol por cana-de-açúcar, e esse aqui é uma história nova que a gente está vendo aqui, né? Então, acho que fica bem interessante a gente analisar. Se vocês tiverem alguma dúvida, acho que fala com a gente, fala com o seu assessor, né? Tenta acessar a gente aqui, a gente vai explorar a melhor alternativa para a sua carteira, né? Porque ela está vindo com uma série CDI e uma série em IPCA, ambas curtas. Então, fica à vontade para acessar a gente, até para saber qual é melhor a gente fazer, né? Então, acho que vai ser de acordo com cada cliente, né? E o percentual de alocação do jeito que você já está hoje, se já está mais CDI ou se está mais IPCA, a gente vai conseguir te dar uma visão melhor disso. Até para não se alongar, queria ver se tem mais perguntas, né, Tavares? Não sei se você se você tem alguma pergunta também, mas Tem uma pergunta aqui, Matheus, que pergunta o seguinte: pô, o que vocês estão achando desse fluxo que tem vindo para o Brasil, né? Assim, a gente acompanha, a gente sabe que o Brasil, dentro do índice de emerging markets, tem um peso parecido com o da Rússia. O Brasil também é um exportador de commodities, e a gente viu um fluxo grande vindo de Rússia, do estrangeiro, que muito provavelmente está diminuindo posição em Rússia, já tem bastante Ásia, e aí acaba sobrando dinheiro aqui um pouquinho para Chile, para México, para Peru, para Brasil, e é um pouco do que a gente tem visto, né, Matheus? Você acha que esse fluxo ele é duradouro ou é um fluxo mais especulativo? olha, de tudo que a gente tem visto, né, a gente acaba chamando de fast money isso, né, aquele dinheiro que entra rápido para procurar empresas que estavam aí descontadas em relação aos pares internacionais, e justamente esse ano a gente pôde ver esse dinheiro para bancos e principalmente commodities, né? A gente viu que commodities principalmente foi um jeito que o alocador global, né, o investidor estrangeiro achou principalmente de alocar o seu portfólio. Como a gente está aqui no doméstico e está vendo tudo o que está acontecendo, acho que o cenário não está tão claro assim para alocar, né, esse risco-retorno. Se a gente parar para pensar no custo de oportunidade hoje de uma renda fixa orbitando ali entre 10% a 12%, dependendo do papel, às vezes mais, eu acho que tem contas a serem feitas, né? Acho que para quem tem visão de longo prazo
e escolhe empresas boas para carregar, acho que tem boas histórias na Bolsa hoje, né? Até os próprios gestores de fundos de equities, eles contam boas histórias e alocam em bons papéis, acho que tem. Mas acho que o cenário não é trivial. E aí, voltando até para essa pergunta, né, para até dado esse contexto, dá para saber se é um dinheiro estrutural ou não? Não dá para saber, né? O que a gente, acho que aposta uma probabilidade um pouco maior é que é um fast money que veio aqui surfar o ciclo de commodities, né? A gente não dá para saber até quando vai durar ou quando o investidor vai tirar. Então, acho que vale a pena a gente ficar atento, escolher bons nomes, e por isso que é até um clichê falar, mas acho que por isso que o investidor tem que sempre estar focado no longo prazo, né? Até para pegar a última pergunta aqui que eu vi no Q&A, não tenho essa informação, tá, Felipe, se a FS vai abrir capital ou não. A empresa tem porte, né, e parece que está preparada, mas não dá para saber, né? Não dá para saber. E acho que se houvesse esse evento, acho que seria mais positivo ainda para a dívida, né? A gente teria aí a dívida de uma empresa listada. Então, acho que não dá para saber, né? Não dá para nem atribuir uma probabilidade disso, né? Talvez a janela agora também não seja uma das melhores para fazer a IPO de tudo que a gente vem acompanhando, mas a empresa tem porte, né? Uma empresa robusta para isso. Mas, assim, não dá para saber. Não, perfeito. E aqui, na verdade, até pegando um gancho com essa emissão, que é um crédito isento, que tem o benefício fiscal, quer dizer, não tem imposto de renda na pessoa física, que paga um prêmio em relação à NTNB, mas a NTNB, e a gente tem visto as NTNBs com vencimentos curtos, 22, 23, 24, com um prêmio também bastante interessante. Obviamente não tem o benefício fiscal, mas para, de repente, o cliente aqui é mais avesso a crédito, prefere ali no título soberano, acho que vale olhar ali com carinho também a NTNB, porque ela vai acabar tendo o mesmo componente de IPCA e de proteção contra uma inflação mais alta.